Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Estamos ao vivo aqui no G365 novamente, com essa semana espetacular, né? Com essa série maravilhosa. Eu sou, né? Eu quero ser, com certeza. Luiz Cláudio Gomes, esse grande amigo nosso, que acabamos de conquistar a amizade desse camarada que é espetacular. Você que está chegando aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Não deixe de dar o like, compartilhar esse conteúdo com quem você achar interessante e pertinente. E também, né? Deixe aí aquele comentário maravilhoso para a gente, né? Se você também não gostar do conteúdo, pode deixar o comentário aí, que a gente vai analisar e tentar melhorar, sempre para poder trazer o melhor conteúdo para você, tá bom? Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, Luiz Cláudio. Eu sei que essa série promete. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito bacana. E que eu não tenho boas memórias da minha infância, mas é tão bom ouvir falar disso, né? Que mesmo algumas pequenas memórias que a gente tem, ela realmente fica marcada para sempre. Muito obrigado, que a palavra é sua, meu amigo. Bom dia para todos. Mais uma vez quero agradecer o privilégio, de estar aqui com vocês. Gratidão pela oportunidade de poder cumprir o meu propósito. Como eu gosto de dizer sempre, eu cuido de gente, eu vim aqui inteiro e ninguém vai sair vazio. E lembrando o nosso contrato pedagógico, do nosso encontro anterior, se eu disser alguma coisa aqui que de alguma maneira você acha que pode ser interessante para você que está assistindo, Acabou. que você coloque em prática, porque conhecimento sem prática é só informação. Conhecimento com prática é transformação, é possibilidade disso. E a segunda cláusula do nosso contrato pedagógico é sorrir sempre. Se você não tiver um motivo para sorrir, sorria, porque o motivo vai vir logo depois. Nós começamos ontem a falar sobre se eu tenho poder, por que não uso? E aí nós dissemos, então, ah, essa frase tão pequena e tão poderosa que chama Eu Sou. E hoje nós vamos entender um pouco mais, porque muitas das vezes nós não usamos esse poder que já temos, esse poder que já existe em nós, e porque nós ficamos impedidos disso muitas das vezes. Cada um que está aqui, como disse ontem, é quem é, diante do que viu, ouviu e sente. E hoje nós vamos falar sobre a infância, sobre a nossa criança. A fase mais importante da nossa vida é a primeira infância, de 1 até os 7 anos. Ali nós construímos muitas das coisas que hoje estão aqui na nossa superfície, foram construídas ali. Medos, traumas, possibilidades, crenças principalmente. Nós vamos ter um dia só para falar sobre crenças. E aí eu trouxe um exemplo aqui. Quando nós nascemos, e aí nós temos uma experiência normalmente em partos normais, 9 meses, né? Algumas vezes 7, e aí temos as exceções dos prematuros. Nós passamos esse tempo sendo, crescendo, vivendo, sendo gerado, né? Dia após dia, dentro de um ventre. E esse ventre de uma mulher. Desse ser importante, né? Da criação humana que é a mulher. Para lembrarmos disso, é só olharmos no centro da nossa barriga, onde tem aqui um símbolo, né, que é o nosso umbigo, onde nós ficamos ligados ali por esse cordão durante todo o tempo.
E aí já mostra a responsabilidade e o poder de interferência, o poder de, seja ele bom ou ruim, que essa mulher já tem sobre nós, nossa mãe. Quando nós chegamos aqui fora, encontramos um companheiro dessa mulher. Em casos, vamos dizer assim, naturais. Nós temos as exceções das mães solos e de muitas crianças que foram só criadas só pela mãe. Algumas crianças foram criadas só pelo pai, por diversos motivos, porque a mãe foi embora, que faleceu no parto, e por aí vai. Alguns casos, crianças que foram educadas e criadas por avós, por tios ou por outras pessoas. Mas quando essa criança chega aqui, ela chega como essa folha de papel, completamente em branco. Ela traz, é verdade, já uma herança genética, sim. Mas tudo que essa criança vai ser a partir de então vai depender muito desse adulto, que vai ser seu educador. E aí, cada um de nós que estamos aqui, diante do que vimos, ouvimos e sentimos, principalmente na nossa primeira infância, temos a gerência dessas pessoas com quem convivemos. Temos o exemplo, principalmente. Muito menos da fala e mais das ações. Só para vocês entenderem uma coisa muito importante, e eu descobri isso quando minha filha tinha 2 anos e 4 e 6 meses. A minha filha que nasceu primeiro, que aqui em casa não tem ninguém velho. Ela era uma criança que acatava todas as coisas que a gente falava e tal. Mesmo assim, tanto eu quanto a Valéria, que nesse momento não se encontra mais com a gente, nós tínhamos gatilhos em que quem pagava a conta era a Carolina. Não era a Carolina que era uma criança que nos trazia problemas, mas nós já tínhamos os nossos problemas e descontávamos nessa criança. Herança também da nossa educação e do cuidado que tiveram conosco. Naquele momento eu me vi provocado a estudar em como eu podia cuidar daquela criança. E uma coisa que é importante eu descobrir naquele momento é que a gente se prepara para tudo, para abrir um novo negócio, para criar, para construir uma casa, a gente se prepara para tudo, menos para educar uma criança. Nós simplesmente achamos que a criança tem que fazer tudo o que nós desejamos, do jeito que nós queremos, cumprindo a nossa prioridade, e nós deixamos de entender que nós somos os maiores responsáveis por trazer para aquela criança tudo o que ela vai depois precisar para viver a sua vida. Aí nós vamos ouvir pessoas feridas, muitas vezes mal informadas, ou sem acesso à informação, que vão dizer que a educação positiva e respeitosa, ou a educação respeitosa, ela é para criar a geração mimizenta, a geração Nutella. E eu, carinhosamente, me colocando à disposição dessa geração que fala isso, trouxe também um nome para ela, que é a geração ai, ai, ai. É uma geração cheia de dor, que ela continua fazendo a mesma coisa que fizeram com ela. Ao invés dela aprender, cuidar das suas feridas, ela prefere bater, punir e atacar. Porque quando você educa uma criança respeitosamente, vocês me entenderam porque eu estou dizendo isso, você educa ela primeiro validando o que ela sente, acolhendo o que está acontecendo, mas principalmente
ensinando limites com gentileza. Ensinar limites não tem nada a ver com grosseria, bateção, castigo, nada a ver. Algumas pessoas me perguntaram, Luiz Cláudio, quando você bate numa criança, castiga, você cria nela medo. Sim. Mas quando você educa com barganha, também cria medo. Porque ela vai ter medo de perder o que você está barganhando. Mas quando você educa com respeito, ensinando limites, porque ensinar limite para sua criança é dar para ela liberdade. Mas, Luiz Cláudio, onde é que você quer chegar com isso? A nós que vamos assistir esse vídeo agora. Muitos de nós que estão aqui, e eu me coloco junto, eu me incluo nisso, fomos feridos na nossa infância. E muitas das vezes somos impedidos de viver o poder que já tem em nós, de viver o eu sou que existe em nós, porque temos bloqueios que foram plantados, que foram cultivados lá na infância. A mesma área do cérebro que é afetada quando uma criança é espancada, é agredida, é a mesma área quando você grita com ela. Quando você grita com uma criança, atinge a mesma área do cérebro que ela é quando ela é ferida, quando ela é. Imagina alguém dizer para você que te ama, mas te agride. É um amor condicional. Imagina alguém dizer para você, olha, eu só estou te batendo porque eu te amo, para o seu bem. Você só está sendo castigado por isso. E aí nós chegamos aqui na superfície, diante do que vimos, ouvimos e sentimos, e trazemos conosco todas essas feridas. E muitas das vezes essas feridas nos impedem de ver a nossa real imagem, a nossa real capacidade de viver a vida que podemos viver. A nossa real, o nosso real eu sou. Nós nem conseguimos enxergar, porque você só enxerga aquilo que você conhece. Muitas das vezes a pupila da sua alma está embaçada. Percebe quando você entra num lugar muito escuro, logo a sua pupila dilata e você já consegue até enxergar alguma coisa. Mas nesses casos, você fica com a sua pupila da alma embaçada até que você encontre a sua criança. Cada um que está aqui, a sua criança está aí dentro. E isso mexe muito comigo. Eu nunca tive quarto. Eu sou o filho caçula de 4 mulheres. Meu pai era policial militar, é, e eu sempre dormi na sala sozinho. E na minha cabeça e imaginação de criança, meu pai e minha mãe estavam protegidos porque estavam juntos, as minhas irmãs estavam protegidas porque estavam juntas, e eu estava sozinho na sala, dormindo no sofá que ainda tinha uma inclinação. Até hoje, se eu tiver sono, eu durmo em qualquer ambiente, apesar do meu sono ser leve. Mesmo que esteja com barulho, eu consigo adormecer. Se vou ter um sono de qualidade, é outra coisa. Porque eles ficavam sentados vendo televisão. Nem sempre eu estava sentado no sofá, muitas vezes numa almofada no tapete. E ali mesmo eu adormecia. Até que eles fossem, deixassem o meu quarto, os meus aposentos. Até que eu ouvia e sentia minha mãe dizer: vem para sua cama. E aí ela forrava um lençol, o sofá era de couro, muitas vezes eu ficava deslizando naquele sofá. Tanto que hoje eu consigo dormir muito bem só numa posição. Por quê? Desde cedo lá treinado naquele sofá. A primeira coisa que eu fiz na minha vida, 23 anos, quando eu comecei a ter condições financeiras, a ganhar dinheiro,
foi mudar para minha própria casa, para eu poder ter o meu próprio quarto. Que teve uma experiência antes ainda. Eram quatro meninas e eu já tinha uma casada, com dois filhos. Já quando eu já estava adolescente. Na verdade, eu ia fazer 16 anos, eu tinha 15 anos. E aí, meu pai casa de uma vez só, meu pai e minha mãe, duas filhas. Falei, agora eu vou poder dividir o quarto com a minha irmã, a que nasceu primeiro. 2 semanas depois que minhas irmãs casaram e que meu pai começou a pensar em dividir aquele quarto para mim e para minha irmã, a minha irmã separa e volta com duas crianças. Eu fixei novamente o quarto. E aí logo eu mudo para um apartamento, moro 3 meses nele. Depois de 3 meses eu vou para um outro apartamento, agora com 2 quartos. E nesse apartamento que eu fui morar era de frente para a praia, com duas banheiras. Agora eu não tinha quarto. Quem não teve o quarto a vida toda, agora eu tinha 2 quartos. Cada dia eu dormia. Pronto, eu não tinha quarto a vida inteira, agora eu vou ter. Tinha 2 quartos. E eu fazia exatamente isso mesmo. Num quarto eu deixei a TV e no outro quarto eu não deixei TV na sala, porque quando eu recebesse os meus amigos eu queria conversar, né? A TV sempre distrai as pessoas. E aí, agora, num quarto eu deixei a TV. Quando eu queria ver TV para adormecer, eu assistir alguma coisa, eu ia para o quarto da TV e adormecia lá. Lá eu já desligava e já adormecia. Já nesse momento já tinha os controles remotos, que antes lá não tinha TV, não tinha controle remoto, era seletor, né? E vivendo numa família com 4 meninas e eu, mais a minha mãe, eu sou PhD em TPM. Isso é uma coisa muito legal. Sempre andei com um bolso cheio de chocolate e outro com pedra. Mas, Cláudio, por que pedra? Na rua todo mundo chamava de cunhado, eu ficava chateado, queria tacar pedra, brincadeira. Mas o chocolate era porque elas chegavam em casa e quando uma entrava na TPM, entravam todas. Isso é, se muitas mulheres que convivem junto, isso é natural. Aconteceu. E aí elas falavam, a gente queria assistir um negócio aí. Eu falei, claro, eu estava esperando só vocês para assistir. Nunca contrariei uma mulher com TPM. Eu ofereço chocolate ou tenho uma conversa amistosa. Não tem de contrariar, pela experiência própria. Eu convivi com 4 mulheres assim. Bem, voltando para a infância e do que acontece com a gente e por que que isso é tão importante nós cuidarmos disso. E isso é um dos impedimentos de nós vivermos esse poder que já está em nós e que nós lemos lá na palavra e muitas vezes nós não usamos. Mais de 8.000 promessas. E você não entende por que que as coisas não estão acontecendo na tua vida. Durante essa semana nós vamos falar de cada uma dessas coisas que te impede de participar ou de usar essa palavrinha, essas duas palavras formando essa pequena frase, onde diz, eu sou. Quando você decide, e eu não estou falando de religião, ok? Eu estou falando de espiritualidade, porque a Bíblia é sobre isso. Quando você decide assumir quem você é, imagem e semelhança do Criador. Quando você decide que você tem poder no que você fala, e disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra tem poder. Quando você sai da distração, lembra o tema do meu livro, O Mundo Está Distraído? Quando você entende que você precisa cuidar da sua criança interior, você chega mais perto do eu sou. Inclusive, quando você toma posse, que vai ser o nosso dia 31, já para começar o ano, ou amanhã, inclusive, eu vou disponibilizar para todas as pessoas que estão lá dentro do nosso projeto Eu Quero Ter 1 milhão de amigos, a nossa mentoria chamada Propósitos. E muitas das vezes nós nem conseguimos encontrar o nosso propósito. Ou estamos aqui fazendo coisas que não nos alimentam. Parece que nunca nada está bom. A gente não consegue se encontrar. Porque, na verdade, você tem uma situação mal resolvida que você precisa voltar lá atrás e acolher a sua criança. E com isso você resolve uma outra coisa que você precisa resolver também.
Eu tenho uma ótima relação com os meus pais hoje. Com o meu pai sempre foi muito boa. Eu brinco que eu sou filho da insistência, né? Uma menina, duas meninas, três meninas, quatro meninas, perde uma outra gravidez, que era uma outra menina, engravida novamente, decide abortar. Um amigo, a esposa do amigo vai tentar um aborto, quase morre. A minha mãe, ele não queria, mas a minha mãe queria o aborto. Aí ela fica com medo, não aborta, nasce o garoto. Eles mataram um leitão, viu, para comemorar. Meu pai. E aí eu e minha mãe tivemos uma relação um pouco conturbada até um determinado tempo da minha vida, até eu alcançar essa maturidade e ter a minha verdadeira transformação espiritual quando eu consegui encontrar comigo mesmo. Porque muitas das vezes você aceita algumas pessoas na sua vida, inclusive Jesus, mas não aceita você na sua própria vida. Essa reconexão é importante para que você possa encontrar, inclusive, com o eu sou. E isso começa lá na sua infância. Por isso que hoje é o nosso dia mais importante de todos. Porque é onde você vai ter que voltar lá na tua base. A minha mentoria, Pais Curados, Filhos Respeitados, porque não são as crianças, não é essa geração que está doente, são os pais que precisam de cura para ajudar essa geração a ser uma geração melhor. Que as crianças nascem assim, lembra lá no começo? Nada é escrito. E tudo que nós aprendemos foi um adulto que nos ensinou, ou que foi um exemplo para nós em algum momento. Então é muito importante que nós saibamos que é importante voltar lá para acolher essa criança. Por quê? Porque muitas das vezes ela foi agredida, muitas das vezes essa criança foi abusada, muitas das vezes essa criança. E eu não vou aqui deixar de dizer que muitas das vezes a criança foi educada respeitosamente. Ou muitas das vezes essa criança foi negligenciada. Ou muitas das vezes pais equivocados foram permissivos. Os autoritários estão lá na agressão, no abuso. Mas nós somos quem somos diante do que vimos, ouvimos e sentimos. E a nossa infância, a primeira infância é a fase mais importante da nossa vida. Luiz Cláudio, mas é bom, você está falando tudo isso aí, agora o que eu tenho que fazer? Porque eu aprendi, né? Inclusive o marketing digital conta isso para você. Quer vender alguma coisa para alguém, primeiro você conta da dor dele, e depois você dá a solução e agora você faz a venda. Mas hoje eu não vim vender nada para você, senão a coisa mais importante, que se você quiser achar que é uma venda, é a venda de uma ideia de que você já tem todo o poder que você precisa aí dentro de você. O poder do eu sou. Mas muitas coisas te impedem de ter comunhão com esse poder, de ter esse encontro com o eu sou. O eu sou é tão poderoso, e eu não estou pedindo para você passar o teu dia repetindo, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou. Não é isso. Eu estou te pedindo para você, eu sou é a quebra do teu estado de consciência de que você era um velho homem, uma velha mulher, e hoje você é um novo homem, uma nova mulher. Quando você entende, quando você aceita o sacrifício, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é que existe um poder, porque você é imagem e semelhança. E você só passa a ser imagem e semelhança no momento em que você quebra o seu estado de consciência. Todas as pessoas pensam assim, Cláudio, qual é vamos dizer assim, o ponto principal de todos das suas mentorias, de tudo, é o ser e a quebra do estado de consciência. Se você não quebrar o estado de consciência, você vai passar por essa vida, como eu disse ontem, como zumbi, indo para todas as direções que você ouve um som. Qualquer filme que você vê de zumbi, né, eles estão tudo quietinhos. Se eles ouvem o som, eles vão lá. É exatamente isso que acontece com a gente. E a primeira coisa que você precisa fazer para cuidar é voltar lá na sua primeira infância. Eu já vou acabar. Voltar lá na sua primeira infância. Estou ouvindo a produção falar, o tempo está acabando. A gente precisa vir comercial, vamos começar outra coisa. Intervalo agora. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa voltar na sua primeira infância. É muito doloroso isso.
Eu sei disso. Sabe aquele tempo que eu disse que eu precisei fazer a minha reconexão? Nesse tempo aconteceu tudo, porque eu saí da minha zona de conforto. E como doeu sair daquele lugar? Sabe por que as pessoas ficam lá? Porque elas já sabem o quanto dói. Pessoas ficam em relacionamento abusivos por anos, porque elas já sabem o quanto dói e ela fica ali. Quando nós éramos crianças, se nós pudéssemos sair, tivéssemos força, capacidade financeira, intelectual, maturidade para sair, nós teríamos saído dos relacionamentos abusivos com os nossos pais, da gritaria, do castigo, de tudo isso. Mas nós não saímos, não era porque gostávamos de ficar, porque nós não tínhamos força suficiente para isso em todas as áreas da nossa vida ainda. Mas hoje você pode fazer duas coisas, pelo menos, das muitas que você pode fazer. Você pode sair de qualquer situação da sua vida que esteja desconfortável e viver a vida sublime, não extraordinária, sublime. Depois vai no dicionário e vê o significado de sublime, para você entender como é. É desse jeito mesmo, porque foi isso que ele nos prometeu, que nós faremos coisas ainda maiores. E todo aquele mistério que tem naquele versículo do que o olho não viu, o ouvido não ouviu, está à sua disposição. Então você precisa viver essa vida sublime. Sabe por quê? Porque quando você vive essa vida sublime, sublime, você cumpre o seu chamado. E assim você toca a vida de outras pessoas. Quando você vive a prosperidade como um todo, financeira, sim, mas de relacionamentos compensadores, de sono bom, de se alimentar bem, de ter um dia, de chegar no final do dia e falou: obrigado por esse dia, apesar de ser menos um dia na minha vida, muito obrigado porque eu vivi ele bem. E como você vai lá encontrar com a sua criança? Eu vou te dar um exercício, a gente precisaria de muito tempo para falar sobre isso, porque o assunto é muito profundo. Eu tenho 25 minutos, já passei dois dele. Eu vou usar só mais dois. Deixa eu perguntar para o Newton aqui se eu posso usar mais dois só. Obrigado, Newton. É, você vai fazer o seguinte, vai doer, viu? Vai doer muito. Mas a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente, perdoar sempre é importante, sempre, sempre. Mas desconfie de qualquer mentor que diga para você que você tem que perdoar de todo jeito, de qualquer maneira. Perdão é um processo e só você sabe as dores que foram causadas na sua carne, na sua alma. Então, respeite o seu processo. Mas eu vou entrar um pouquinho numa ferramenta que a gente estuda também um tempo, que é a constelação, e tem uma frase do, de um dos mestres da constelação, que ele diz o seguinte: aquilo que você repudia, aquilo que você não gosta, aquilo que você não, não te agrada, te escraviza quando você fica ali, muito nisso. Mas aquilo que você ama te liberta. Então, em relação aos seus pais, ou em relação aos seus educadores, primeiro tenha gratidão imensa, porque você não estaria aqui. Primeira coisa. Quanto ao perdão, respeite o seu processo. Perdoe sempre, mas respeite o seu processo. E a primeira coisa que vai te ajudar a perdoar é amar a vida que você tem hoje, a sua vida de hoje. Isso vai te libertar, para você ter condições de perdoar, para que isso fique fácil. Mas, Cláudio, mas como eu visito a minha criança interior? Um exercício muito simples, talvez você tenha ouvido outras pessoas falarem. E tem muitos outros exercícios, mas aqui o tempo é muito curto. Você pode fazer o seguinte, você pode escrever uma carta para sua criança primeiro. Escreva uma carta para essa criança. Escreva uma carta dizendo para ela, sabe o quê? Que você está agora se colocando à disposição para cuidar dela. Que ela nunca mais vai ficar sozinha. Que ela tem você. Que ela pode agora dizer o que ela pensa, dizer o que ela sente, que você vai cuidar, que você vai acolher, que você vai principalmente proteger. E que ninguém nunca mais vai fazer mal a essa criança. E você vai cuidar dela.
Ninguém nunca mais. Durante o meu processo, eu passei alguns meses não conseguindo dormir à noite. Todo mundo dormia, minha esposa, minhas filhas, eu não conseguia dormir. Eu achava que em algum momento alguém ia arrombar minha porta, qualquer coisa. E foi aí que eu consigo te ajudar hoje, que eu me ajudei primeiro. E eu passei um momento muito difícil, porque eu não conseguia cumprir meus compromissos, porque eu tinha sono, porque eu estava cansado, porque eu simplesmente cancelava. E foi aí que eu vi a necessidade da minha reconexão, de cuidar melhor da Carolina, de tudo. Sabe por que que eu descobri? Eu precisei de lá na minha primeira infância. E aí lá eu descobri que eu sentia medo de dormir agora, enquanto estava adulto, né? Há 20 e poucos anos atrás, porque algumas vezes eu fui lá no quarto da minha mãe de madrugada e disse para ela, eu estou com medo de ficar lá sozinho. Ela falou, volta para tua cama, que lá que é teu lugar. Eu simplesmente estava indo lá no fundo, precisar resolver esse medo que eu sentia lá de ficar sozinho, porque todo mundo estava protegido na minha cabeça de criança e eu estava sozinho. E a qualquer momento alguém podia entrar, quem ia encontrar primeiro quando entrasse na minha casa era eu, sozinho na sala, e ainda no sofá inclinado. Eu brinco com isso hoje, viu, com as minhas irmãs. Eu faço piada com isso. Mas foi um processo muito difícil até eu cuidar do Dinho, do pequeno Luiz Cláudio. Meu nome é Luiz Cláudio, eles chamavam de Dinho, porque é de Claudinho. E até hoje tem uma brincadeira com pudim de leite moça, leite condensado, né? Que a gente trocava a marca pelo mil. Só tinha essa marca antigamente. Hoje tem milhares. E aí disse assim, ah, é pudim. Eu falei, então é só meu, né? Não é para mais ninguém. Então é uma brincadeira do pudim. Minha mãe, inclusive, essa semana esteve na minha casa comigo e trouxe um pudim para mim. Hoje a gente se relaciona muito bem porque primeiro eu entendi o que aconteceu com aquela moça. Ela foi tirada da casa dela aos 9 anos para cuidar dos filhos da irmã que já era casada. Ela foi impedida de ir na escola, foi castigada. Ela tinha que passar a roupa dos irmãos no ferro de carvão. Pequena ainda, sem nem saber como lidar com aquilo, se queimava ou não. Dane-se, dá teu jeito. E eu já entendo, sabe? A dificuldade que eles tiveram, e aí foi mais fácil para eu perdoar. Mas eu respeitei meu processo, você precisa respeitar o seu. E escreve essa carta para sua criança. Mas antes de escrever a carta, eu vou pedir para você fechar os seus olhos por esse um minutinho que me falta, porque ele falou: não, não precisa de ser dois, não, vou te dar três. Né, Nilton? Eu vi aqui no meu ponto. E aí, é brincadeira, eu estou sendo só entendendo o que eu preciso te dizer. Fecha seus olhos um instantinho, por um minutinho. E aí pensa que você agora respira uma vez, inspira e solta o seu ar bem devagar. Comigo assim. Mais uma vez você inspira e solta a sua respiração. Inspira, respira. Eu quero que você imagine agora, se você não conseguir fazer o exercício com a gente agora, porque está fazendo alguma atividade, você pode assistir depois novamente, que vai ficar no YouTube. E você que está assistindo agora, faça aí na sua casa. Sabe quando Deus falou assim para você? Entra no teu quarto e fecha a porta. Eu vou te explicar sobre isso. Depois, se você quiser saber mais, no meu livro que vai sair na primeira semana de janeiro, chama O Poder do Eu Sou. Eu te explico que porta é essa. É fechar a porta para os medos, para o velho homem, para a falta de perdão. E fala comigo em secreto. É sobre isso que ele está falando. Fecha a porta. Você vai fechar a porta para tudo. Mas agora, nesse momento, eu vou pedir para você abrir a porta aí da sua casa, de onde você está, do seu quarto, do ambiente que você está. Agora você vai abrir essa porta. E quando você abrir essa porta, você vai ver. Veja agora, né? Uma rua cheia de árvores em volta. Uma rua no meio, cheia de árvores em volta.
E logo você observa uma placa com o número 1 branco e um fundo verde. E aí você continua andando e você observa uma segunda placa. Agora tem o número 2 branco e um fundo verde. E assim que você observa a terceira placa, que ainda está um pouco longe, você continua andando e nessa placa está escrito é aqui. As letras estão vermelhas nessa placa e o fundo está branco e está escrito é aqui com uma seta para a direita. E lá nessa seta está indicando para um vale bonito, um lago. E está batendo o sol assim, e a água está cristalina, e aquele sol está refletindo naquela água. E tem uma criança ali. Essa criança está na beira do lago, olhando para o lago. E você está se aproximando dessa criança. E você está se aproximando, e você chega perto dela e você diz para ela, oi? E ela olha para você e fala, oi! E ela diz, eu estava esperando você, sabia? E você fala para ela, é, eu também queria muito vir aqui ver você. Fui desafiado, desafiada hoje aqui encontrar com você. E a primeira coisa que você fala para ela é: se abaixa, fica na altura dos olhos dela e diz para ela: eu posso te dar um abraço? E ela fala: claro, eu adoro o abraço. E você fica abraçado ali com aquela criança um tempo, como se fosse uma eternidade. Que lugar bom de ficar para você e para ela. Ao mesmo tempo que você abraça, você se sente abraçado. E quando você se sente abraçado, você abraça. É você e a criança sendo um. E você termina aquele abraço e você continua olhando no olhinho dela e você diz assim para ela: olha, eu sei tudo que você sentiu, o que eu senti também. E eu valido cada coisa que você sentiu. E eu acolho cada sentimento, cada coisa que você sentiu também. Eu valido e acolho. E você vai dizer para ela: eu vou falar uma coisa para você lembrar para sempre. Nunca mais você vai se sentir desprotegido. E ela olha para você e o olhinho dela brilha. E você vai dizer para ela: sempre que você quiser conversar, eu vou estar aqui. Cada hora o olho dela fica mais brilhante. E você vai dizer para ela: eu vou sempre cuidar de você, para sempre, enquanto eu existir aqui, nessa unidade temporal, nessa matéria. Eu vou cuidar de você. Nós nunca mais vamos nos separar. Mesmo que eu precise voltar agora, eu vou estar sempre com você. E aí você vai falar para ela: posso te dar mais um abraço? Ela diz: eu adoro o abraço. E aí você se abraça novamente. E aí ela fala para você: antes de você ir embora, vamos fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer? E aí você diz: vamos chutar essa água? E aí você vem chutar aquela água ali da beirada daquele lago. E aí você diz para ela: agora eu preciso voltar. Aí ela fala: mas lembra do que você me prometeu, que nunca mais vai me deixar sozinho, sozinho. Você diz: pode contar com isso. E ela vai se afastando e você volta. Você vê novamente a placa, tá certo? Você vai na direção da outra placa que agora está ao contrário, da placa número 2, com a letra branca e fundo verde. Você se aproxima da placa número 1, até que você volta para a porta do ambiente que você está agora e abre essa porta. Você volta para onde você estava, para o seu lugar,
E aí você pega nas suas mãos agora. Pegue nas suas mãos, toque as suas mãos. Segura assim. Toque no seu rosto. Sinta o seu rosto. Acaricie o seu rosto. Perceba você. Vai voltando aos poucos por esse ambiente, sentindo-se presente nesse ambiente novamente. E já aqui nesse ambiente de volta, faça um. Ah, eu espero que tenha sido tão bom para vocês, como foi para mim. Esse é um assunto muito. Precisaria de uma série aí de uns 21 dias para a gente falar sobre sacrifício. E lembre-se sempre disso, que você é mais semelhança do Criador. Hoje a gente falou da primeira coisa que você precisa fazer para usar o poder que já existe em você, para você ir para esse estado de consciência do eu sou. Lembre-se que você é mais semelhança dele, já existe em você. E que Deus não é mentiroso. Antes de passar a palavra aqui para o Nilton, a poesia vai ser curtinha, ela fala assim: eu era uma criança muito ferida, mas hoje eu não vou ser mais. Eu vou encontrar com ela todo dia que eu precisar. Eu vou lá. Eu jamais vou deixar ela chorar sozinha. Eu vou chorar com ela. E se for preciso, eu vou rir também. E muitas vezes vai ser preciso rir para a gente se divertir. E ao cuidar da minha criança, eu vou cuidar de mim também. Porque essa criança sou eu. E eu sou ela. E eu jamais vou deixar e sair de perto dela. E eu sei que cuidar da minha criança é cuidar de mim. Eu vou cuidar da minha e você. É a pergunta para cada um que estava aqui. E eu vou dizer para você, por favor, a palavra é se permitir. Para você encontrar com eu sou, você precisa se reconectar. A palavra agora é amar. Você como é, com todas as coisas que você trouxe. E também perdoar no seu tempo, processar. É preciso respeitar o seu processo. Não queira encurtar. O cuidado é de cuidar. Essa poesia eu podia até terminar, mas vou deixar para todos os outros dias que nós vamos ainda nos encontrar. É isso. Obrigado. Obrigado pela oportunidade.